Olá, crianças! Ciao, ragazzi, bambini, buonanotte, buonasera, buona giornata, buona fortuna, buona tutti. Estamos aqui iniciando mais um episódio do seu podcast Mondo Dialo, que você pode ouvir os melhores tocadores de áudio disponíveis, né? É o episódio de número 52. Vamos tentar colocá-lo à disposição de vocês com imagens também, além do áudio. E estou com mais uma convidada agora, né? No último teve aquele papo de 2 horas histriônico, barroco, com o nosso querido Carlos Tomás Albornoz, não poderia deixar de ser, né? Quando eu e o Thomas a gente se encontra, a gente fala mais, parece que cada um engoliu um gravador enorme, você não para de falar. Hoje vamos tentar ser mais contidos, né? Vamos ver o que acontece. E quem leu, né, a descrição desse episódio sabe que vamos falar sobre gênero feminino no cinema fantástico, que é um tema que eu gosto muito, que tem a ver com aquelas teorias de estudos de gênero, do monstruoso feminino e de protagonismo e coisa. Mas eu vou, assim, primeiro apresentar nossa convidada, a Bianca de França Zasso, também conhecida como Bia Zasso, né? Eu achei ótimo esse outro nick. É bem para assinar crítica de cinema, fica bom, assim, Bia Zasso. Entendeu? Não sei se você assina, assim, ou assina com Bianca, né? Ou se você varia. Primeiro, boa noite, né, Bianca? Boa noite, Marcelo. Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, olha, depois ao longo do papo você vai descobrir aí que eu já te conheço há um bom tempo e tu já influenciou muito as minhas escolhas cinematográficas aí. Olha, coisa Mas, boa. aham. Que bom. E muito feliz de estar aqui, ainda mais para falar sobre esse tema, né? Que eu acho que a- as mulheres no terror, e especialmente essas mulheres que a gente vai falar hoje, acho que elas são bem únicas, né, dentro Sim. dessas tramas e eu acho que elas conseguem trazer assuntos que às vezes não estão tanto nos personagens femininos, seja no horror ou em outros gêneros, mas elas são, eu acho que elas são bem diferentes, mas tem uma linha que une todas elas, assim, mas a gente vai falando sobre isso ao longo do papo. Com certeza. O ponto inicial, mais ou menos, não tem nada a ver com o Dario Argento. Eu me remeti a uma entrevista eu não sei se foi a Felissa Rose ou a Pamela Springsteen que fizeram a Ângela do Acampamento Hum? Sinistro. Uma delas, acho que foi a Pamela, deu uma entrevista para o Boca do Inferno. Eu Hum? acho que até o Felipe Guerra participou dessa entrevista que eles fizeram com ela. E tem um momento que ela fala, assim, falam de diretores que ela gostaria de trabalhar e Hum? tudo. Ela fala, eu gostaria muito de trabalhar com o Dario Argento, porque ele é o único diretor de filmes de terror que sabe escrever personagens femininas interessantes. Aí eu fiquei com isso registrado, né, há muito tempo, e daí veio à tona agora na escolha das personagens que a gente vai fazer, porque teria uma infinidade de personagens que a gente poderia falar, né? Mas eu escolhi, eu e Bianca vamos destrinchar essas moças, né? A, a, a repórter do Profundo Rosto, né? Do Período para Matar, que agora não me lembro, o nome agora me fugiu. A Diana? A Diana, A Diana. repórter policial, num filme de 75, que está fazendo 50 anos, já tem o Profundo Rosso. Nossa É um Senhora, peso, profundo né? rosto dele. É. Sim, um maravilhoso essa personagem, que é interessante, que depois casou com o próprio Dario Argento, tiveram a Asia Argento, que é uma atriz que até hoje ainda está nativa, né? Fiz alguns trabalhos como diretora também. Uhum. E vamos falar sobre a Suzy Bennion, interpretada pela Jessica Harper, né? Que o Argento descobriu no Fantasma do Paraíso, do Brian De Palma, se apaixonou, achou na cara da Branca de Neve. Vamos falar dessa coisa da fábula também que tem, da bailarina, né? Que eu sei que a senhora foi bailarina um tempo. Nós vamos falar sobre os Não. badedês e sapatilhas, esse tipo de coisa. E tem também a Jennifer, que é a Jennifer Connelly, que faz a Jennifer Corvino, né, que é uma moça, filha de um astro do cinema de ação musculoso, que obviamente é uma referência ao Schwarzenegger, né, o filme é de 84, 85, né?
E ela tem o dom de se comunicar com os insetos, e no final vamos falar da Beth, que é uma atriz que tem um nome muito complicado, agora não me lembro, mas ela é uma atriz ótima, ela é de ascendência espanhola, parece. E ela faz a Beth, que é uma barítona, né, de ópera, que é perseguida por um assassino misterioso, estranho, e tem a ver com o passado da mãe, a coisa da ópera. E há um diálogo do Argento com o fantasma da ópera, né, meio implícito, porque ela surge na trama depois que a barítono principal, que é uma diva, super, bem diva mesmo, né? Acaba saindo da produção da ópera e ela acaba assumindo o lugar. E a ópera é Macbeth. Vamos falar sobre isso depois. E então é isso, né, dona Bianca? O que a senhora teria a falar sobre a Diana, a repórter policial que é partner da personagem do David Hemmings, né? Que ele testemunha um assassinato de uma parapsicóloga alemã, a Helga Ullmann, maravilhosa. Aquela sequência do teatro, tudo em vermelho, linda, que é a Marcia Merrill que faz até a personagem. Uhum. Daí surge, né, essa moça, a Diana surge em cena, já se intrometendo na cena do crime, assim, em 75. O que você teria a dizer sobre essa moça? Olha, eu acho que eu tenho muito a dizer, né? Porque a gente compactua da mesma profissão, Sim, jornalistas, né? sim, E eu lembro, Marcelo, eu gosto sempre de fazer, quando eu vou falar de um filme, é inevitável, a gente não consegue separar quem a gente era no momento que a gente viu o filme, principalmente pela primeira vez, né? sim, E eu lembro que o Profundo Rosso foi o meu primeiro Argento, sim. ainda num VHS. Eu me lembro dessa E edição. eu lembro que era uma edição que eu peguei emprestado com um amigo da minha mãe, que tinha o Profundo Rosso, não tinha na locadora, onde eu morava, e aí eu fui assistir, e eu lembro, já naquela época eu queria ser jornalista, acho que a única certeza que eu tive na vida até hoje é que eu queria fazer jornalismo. E ela tinha uma coisa que é muito do ímpeto do jornalista inicial, assim, né? Que é essa coisa de correr atrás da verdade, né? E de cutucar as pessoas, e não quero saber se é autoridade, eu quero ir na cena do crime, quero saber o que aconteceu, né? E ela chega em cena nesse filme, assim, primeiro, deslumbrante, né? Linda, ela é muito bonita, né? E o Sim, Argento, e eu acho, concordo, né, com a atriz que disse que o Argento sabe escrever personagens femininas, porque o Argento sabe da beleza das atrizes que ele tem, né? Sabe sim, o poder que essa beleza tem na tela. É inevitável, a gente tá falando de imagem, né? sim, Mas ele nunca coloca essa beleza de uma forma fútil ou de uma forma fetichista, sabe? Eu acho que o Argento ele consegue criar uma cena onde a mulher está bela, tá? sim, E para quem ela tem que ser bela nos espectadores, né? Ele conhecia o público que ia assistir Diálogo. Então, sim, ela está bela, mas ela tem algo a dizer. Ela é sim, forte, a beleza dela não tá só no físico. Essa cena inicial que a Diana aparece assim, ela mostra que ela não é pouca coisa, que ela não é uma mulher comum, que ela não é uma mulher recatada, assim, que vai fazer uma perguntinha aqui e ali. Não, ela quer chegar no furo de reportagem. Ela quer, assim, publicar a matéria e o editor ficar de boca aberta com o trabalho que ela vai sim, entregar. sim, sim, E isso é importante dentro da trama, sabe? Quando você coloca uma mulher, assim, obstinada num filme que, que tá falando de morte o tempo todo, e essa mulher parece que não tem medo da morte, né? Em nenhum momento ela treme na base, né? E olha que ela passa por poucas e boas dentro da sim, trama, né? sim, Ajudando ele ali e pesquisando. Então, assim, tem uma entrega dessa personagem que, para mim, pro horror é essencial, sabe? Você tem que acreditar que ela é uma jornalista, que ela tá correndo atrás. E o Argento consegue. A gente acredita. Na verdade, eu acho que é a personagem que pegou na minha mão, sabe? Na primeira vez que eu vi o filme. E eu fui, assim, nas costas dela, correndo atrás da história. E uma coisa que eu acho importante, não sei se tu concorda comigo, mas ela tem.
uma perspicácia, assim, que não é Sim, caricata. Porque em muitos exemplares do Giallo, e a gente tem muito Giallo, né? Só basta ver as sim, caixas da Versátil, né? Eu não sei nem que sim. número que tá Tá agora. no 14. Então, assim, tem muito ator. Pois é. Então, você imagina, né? Então, assim, tem muito filme Giallo. Tem muitas mulheres nesses filmes Giallo. Sim, E tem exemplares que a gente sabe que tem atuações menores, né? sim, Tanto de sim, homens quanto de mulheres. E aí tem uma coisa de da mulher ser muito caricata, sabe? Da mulher fazer muita caras e bocas. Eu sim, acho a Diana muito sutil, sabe? Mesmo quando exige, enfim, uma coisa de choque, ela não é assim, ela não é uma mulher que tá preocupada, oh, eu preciso parecer que estou assustada. Não, é no olhar, sabe? É no jeito que ela mexe a boca, né? Assim, sabe aquela tremidinha assim que é muito discreta e que é o que nos dá mais medo, né? Porque a gente sabe que algo está à espreita e ela não pode demonstrar, porque se ela demonstrar, o monstro ataca, né? sim, Então, sim, eu acho isso muito, para mim assim, acho que a parte que mais me atrai no Profondo Rosso é essa mulher que está ali, que tem a sua posição, e ela não é simplesmente uma escada pro protagonista homem, sabe? sim. Ela é uma dupla, eles são uma dupla, eles estão juntos, eles estão Isso. andando um do lado do outro. Eu acho isso muito bom, porque nós, assim, quem acaba, né, estudando um pouco dessa questão de como as mulheres são retratadas no cinema, sabe que muitas vezes você é um mero objeto decorativo, você é o bibelô do lado do cara, que Sim, é o fodão da história, que é o cara que vai descobrir tudo sozinho, né? Você não colabora com nada, você só tá ali do lado dele. Não, ela é parte dessa busca do personagem principal. E eu acho que o Argento faz isso assim, e isso vai aparecer nos outros filmes também, mas eu acho que aqui, e a gente tá falando, tipo, 75, 10 anos antes do Fenômeno, né? Que sim, aí já é uma outra proposta de mulher. Uma mulher forte, mas com uma outra aura, né? A sim, Diana é mulher, sabe? Assim, já sim, tem uma maturidade, né? E a personagem do Fenômeno já tem uma coisa de descoberta, né? De sim, desabrochar. Mas eu sim, acho a Jana muito boa, assim. E eu gosto do fato dela ser uma jornalista policial, sabe? Porque quando eu entrei a primeira vez num jornal, eu entrei para ser repórter de cultura. Mas o meu sim, chefe estava de férias. sim. Então, para não me colocar já na cultura, me colocaram na polícia. E eu Normalmente lembro o início sempre é na polícia. que eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Será que os filmes de diálogo que eu vi vão me ajudar em alguma coisa nessa parte do jornal? Óbvio, né? É outra coisa, né? Sim, A realidade é outra. Mas eu lembro de de sempre falar, né, que existe uma mulher jornalista policial no cinema. A Diana é jornalista policial, né? E é bem construída. O Argento, me parece, que tem uma ideia de como é a vida de jornalista, sabe? Porque ela aparece pesquisando, sabe? Ela não é só a bonitinha que senta na frente da máquina de escrever, no caso, para escrever sua sim, matéria, né? sim, Ele mostra o processo dela de criação como jornalista mesmo. sim, sim, sim. É interessante isso, porque tem várias coisinhas interessantes para se falar, é, mais ligado ao Argento, porque o Argento, você falou da experiência do Argento na redação. Ele começou como crítico de cinema, né? É. Como seus colegas franceses lá da Novelle Vague, ele começou como crítico, né? E então ele teve uma certa experiência, porque na época não tinha home office. Ser jornalista tinha que ir para a redação, não tinha que estar lá naquele clima da redação, né? E tem um lance que o Argento é filho de uma fotógrafa, né, Alda Luchardo, que é Uhum. brasileira, Uhum. e ele ficava observando a mãe. Imagina o pequeno Argento observando a mãe, fotografando grandes atrizes europeias, lindas todas, maravilhosas. Atrizes italianas são lindíssimas. E também modelos e tudo. Então, o Argento fotografa muito bem as atrizes do meu tempo chamado de saboneteira, essa parte aqui para cima, esse plano do rosto, que ele Uhum. aparece muito bem. Ou da cintura para cima, ou da saboneteira para cima.
ele tem essa coisa do retrato, né? Justa coisa que ele pegou da Uhum, mãe. E diz a Asa que ele tinha uma relação meio complicada com a mãe, assim, aquela coisa. Edipiana, assim, uhum, clássica. E então ele tem essa coisa de saber fotografar, assim. A própria maneira como a Helga Ullmann é fotografada no teatro, aquilo ali é um uhum, primor do retrato, né? Que é um tema da pintura, né? O retrato. É interessante. Tanto da pintura como da fotografia. E ela, a Diana, ela é vital para a resolução do mistério. uhum, Claro, ela não tem tanto protagonismo quanto o personagem do David Hemmings, que era um astro, né, cultuado, fez o Blow Up, era um ator inglês super. Teve uma passagem pela Austrália interessante também. uhum, Ele. Claro, ele é o protagonista mesmo, mas ela tá aí de igual para igual na parte final, na escola, tem toda aquela coisa. uhum, E ela ajuda a elucidar o mistério. Embora no finalzinho que tem aquele insight dele de voltar lá pro início do filme, tem aquela coisa, cena do espelho, coisa. Que depois que você vê pela segunda vez, você vê naquela cena, você congela, você vê a imagem de quem cometeu o é verdade. assassinato. É muito interessante isso. E também a identidade, né, do assassino. Não é, acho que um filme com 50 anos não é spoiler, né, mas eu não prefiro não contar. Porque sempre tem muita gente da geração Z que não viu o filme. É um filme que merece ser visto. Ele tem uma cópia impecável no box, Uhum, o Argento, né, que é da Versátil, que é o Prejuízo para Matar e Suspiria, né? E inclusive, eu e o Brito, nós fizemos uma sessão do Profundo Rosso numa casa de cultura aqui em Perdizes. Foi muito legal mesmo. E como a cópia tá boa, que ele ficou numa tela bem maior, né, que era da televisão, e funcionou muito bem. E é a coisa do vermelho, né, no filme, é impressionante. E ela tem essa coisa da curiosidade feminina, né, que é um tema muito recorrente, principalmente no suspense. Você vê que as personagens do Hitchcock, por exemplo, tem toda uma coisa da curiosidade. E essa curiosidade algumas vezes é fatal, ou ela é vital para se resolver, se descobrir o que está acontecendo. É interessante, essa coisa da curiosidade feminina. É um tema, né, interessante. E a da Diana tá nesse contexto. E era uma época, 75, né, que a emancipação feminina já era uma coisa, já era uma realidade mesmo numa sociedade católica, sexista, conservadora, como a italiana, mesmo assim ela estava lá de igual para igual. Eu conheci, logo que saí da faculdade, muita gente que trabalhava na editoria de polícia, é um pessoal que, quando gosta mesmo, é bem aquilo ali, né? Ela sabia tudo, tudo. é. Muito bem informada, muitas fontes, né? Então, Ela tem, ele não tem, porque é muito fácil você criar, assim, eu vou ter uma personagem feminina que vai ser repórter policial. E aí sim, você colocar ela como uma bonitinha lá, que, sei lá, fala com o delegado, ou investiga um crime aqui, um crime ali. Não, ela tem uma estrutura toda, né? Então ela conhece as pessoas, né? Tanto que ela fala várias coisas pra ele, né? Ela traz várias informações pra ele. Por mais que o insight final seja dele, ao longo do caminho, sim, ela tá em todas, né? sim, Todas as sim, etapas, ela tá ali e não é só, como eu disse, como o bibelô, ela tá ali sim, ajudando ele a desvendar. E uma coisa que tu falou que foi muito interessante disso de da curiosidade feminina, né? Tem um texto, agora eu não vou me lembrar a autora, mas que eu fiz uma disciplina aqui no doutorado em filosofia sobre parentalidade, né? Como sim, a parentalidade, principalmente a maternidade, né, é vista pelo viés da filosofia. E tem uma autora que fala, né, dessa questão das caças bruxas e tudo mais. O que eram as bruxas? Eram mulheres que não se contentavam com aquele conhecimento, sim, enfim, que tinha ali, e iam fazer suas pesquisas, entre muitíssimas aspas, né, essa sim, pesquisa, né? Então, vai testar uma erva, vai
testar um método, por exemplo, na hora do parto, né, para Sim, ajudar a sim, mulher, sim. enfim, para várias coisas. E que quando algumas dessas mulheres eram queimadas, no documento lá, constava, por exemplo, a curiosidade como um dos elementos para ela ser acusada de bruxaria. Sim, Então, sim. assim, você pensar que uma mulher que curiosidade é uma coisa humana, não é só das mulheres, né? Então, assim, Sim, você pensar que numa mulher a curiosidade é considerada macabra, sim, né? Eu acho que o Argento consegue trazer isso para um outro cotidiano. Tipo, ela é curiosa, né? E isso faz bem para ela, porque ela vai fazer o trabalho dela é ser jornalista e investigar. Mas hum, também, eu acho que é uma outra construção, né? Também conversando com essa segunda onda ali do feminismo, né? Ó, uma mulher curiosa e que tá ali, que ficou, sim, né? Que não acabou nem julgada, nem morta, sabe? sim, No sentido sim, de vale a pena ser curiosa, sabe? Você, mulher, pode ser curiosa. Eu acho que todo esse cinema dos anos 70 vai bater muito nessa tecla das personagens femininas, o que era medo lá na Idade Média, agora é uma característica e que pode te levar a trabalhar, pode te levar a sim. construir laços, né? E de forma saudável, né? Não só com essa coisa pejorativa lá do tempo da caça às bruxas. Com certeza, com certeza. E tem uma cena específica que é muito interessante da queda de braço dos dois, que ela vence. Aquela coisa da força física, é muito interessante. Tem várias leituras daquilo ali. Uma que é interessante, que tem a ver com a cartilha do Diallo, é que mostra para o espectador, olha, ela tem força física, ela pode matar uma pessoa. Porque a cartilha do Diallo, ele põe todos como suspeitos. Uhum, Todos podem ser o verdade. assassino. E tem isso de interessante. Mas também é uma metáfora do feminismo também, aquilo ali. Achei bem interessante. Até deles jogarem meio de igual para igual. Porque, assim, se você pensar em propor uma queda de braço entre um homem e uma mulher, aquela Sim, ideia, né, biológica, o homem é mais forte que a mulher, sim, já começa desigual. Mas ali meio que o Argento diz: olha, eles estão de igual para igual. Ela não é porque ela é mulher que ela não vai disputar com ele. E, na verdade, às vezes, eu não sei se tu sente isso, mas às vezes tem uma disputa. Parece que ela quer chegar primeiro que ele na resposta, sim, sabe? sim, Tem uns momentos no filme que, por mais que ela queira ajudá-lo, óbvio, é quase como se ela fosse uma pequena vitória, assim, eu descobri e vou contar pra ele, né? Mas a sim, descoberta é sim, minha, né? O sim, ouro sim, é meu. sim, com certeza. Concordo plenamente. É interessante isso. Essa coisa essa sequência da queda de braço e outras que tem, assim. Mas essa é mais, acho que chama mais atenção em cima dela. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar da Diana que você não falou, alguma observação. Eu acho que a Diana abre essa porta, né, pra falar que eu acho que tem coisas que eu percebo na Diana, mas que eu acho que ficam mais intensas nas outras personagens. Então acho que eu vou guardar munição aqui, fazendo uma É, alegoria com o Esther, vou guardar munição aqui para sim, as próximas moças aí que nós vamos sim. conversar sobre. A Diana, grande Daria Nicolodi, que vai aparecer em vários filmes, Uhum. vai ser morta por ele. O Argento era meio, ele tinha uma coisa meio assim, como é que eu posso dizer? O Thomas é que fala muito. Nossa, o que ele faz com a mulher e com a filha nos filmes? Acho que ele usa o cinema como para projetar coisas muito perturbadoras que ele tem no inconsciente. É. Como ele não pode fazer na vida real, ele faz nos filmes, né? Até uma fofoca, mas muito rápida. Tem a Catedral do Michele Soavi, que é a produção e roteiro dele. Tem uma Uhum. cena da noiva que é empalada na porta da igreja. Eu Uhum. disse que ela era uma ex-namorada dele. Ele falou: você vai participar do meu filme, tá tudo bem, eu escrevi um papel para você. E ela morre de uma forma bem peculiar, né? Na porta de uma catedral gótica. Assim. Mas aquelas coisas do seu Argento, né? É um senhor assim Sim. estranho, né? E nada contra, eu adoro pessoas estranhas. Quanto mais estranho, melhor. Aliás, muitas pessoas estranhas nos ouvem, assim. Porque fã de terror é meio às vezes eu falo, quando eu vou cumprimentar, eu falo meus freaks, meus estranhos, né? Que é o nosso público. O público, o público de colecionismo é muito estranho, você sabe disso.
O pessoal que Sei. vai atrás de filme. E eu sempre penso, Marcelo, que é o seguinte, é, né, assim, eu fui criado numa cidade muito pequena e tudo mais, e tem uma coisa que as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, assim, tipo a minha Sim, avó, que tem quase 100 anos ali, sim, que elas falavam muito, eu lembro que a minha avó falava muito assim, esses videogames muito violentos deixam as pessoas sim. violentas. E esses filmes É, muito violentos deixam as pessoas violentas. E eu é, lembro que eu sempre, para tentar, né, convencê-la, porque ela sabia que eu gostava de filme de terror, eu dizia, vó, não! Em vez da gente matar as pessoas na rua, a gente cria um personagem e mata ele. Então a gente não fica mais violento, a gente coloca a violência em outro lugar. Então, assim, se você for pensar, todo mundo já teve um ímpeto assassino, sabe? Seja por um sim, erro, um desafeto. Todo mundo pensa isso, é inevitável, sabe? A gente, depois que é pai, então, aí a gente pensa, se fizerem, eu mato, né? Se fizer isso com meu filho, eu mato a sim, pessoa. sim, sim, sim. Então, né? Só que, claro, a gente não vai fazer isso. Então, eu acho que o Argento, o Suave, eles tinham essas coisas assim, já que eu não posso me vingar, né? Porque eu vou pra cadeia, eu vou pagar por isso, eu vou fazer um filme, sabe? E aí transforma em arte. Eu acho que esses Verdade. estranhos que transformam seus problemas, e esse problema tá entre muitas aspas, em arte, esses aí são os estranhos que a gente tem que manter por perto, né? Ah, com certeza. Então, dona Bia, vamos Hum. passar para a nossa segunda moça, a bailarina Suzy Bennion, que vai para a Alemanha, para Freiburg, na Alemanha, num conservatório de dança, e é interpretada pela Jessica Harper, que estrelou o Fantasma do Paraíso, do Brian De Palma. Ele tá na arte de Brian De Palma, da Versace, no Isso. box. É Uhum. maravilhoso, uma cópia ótima. Geração Z, conheçam Fantasma do Paraíso. É um filme Por favor. maravilhoso. Eu vi no Cine Bristol. Eu já fiz um episódio sobre o Cine Bristol, que para minha geração, até para a geração do Thomas, do Christian, o Cine Bristol em Porto Alegre foi assim, meio que uma espécie de faculdade informal de cinema, assim, que era um cinema de repertório, né? Mas depois, eu já falei sobre isso, depois a gente até pode voltar. Então, porque eu sou assim, peixes é assim. Ainda mais eu Sou falo, começa. pisciana também. Então, os dois vão falar, vão fazer. Vai ser bem delirante esse episódio aqui. Que eu já começo a Vamos, conversar de uma coisa, já vou para outra, cara. Vamos, foco. Então, foco. a Suzy Bennion chega, né, nessa escola, estranha escola de dança em Freiburg, na Alemanha. Tem a coisa da bailarina, tem a coisa das bruxas. E o Argento, tanto no Suspiria quanto na Mansão do Inferno, a ideia dele era falar de fábulas. No Suspiria, a fábula que ele escolheu é a Branca de Neve. Que tem uma Branca de Neve estilizada, que é a Suzy Bennion, cabelos negros, a pele branca, que chega naquele lugar que tem as bruxas, né? A Branca de Neve é um embate entre a princesa e a rainha bruxa, né? E a Imelda Marques, a bruxa, ela tem o sobrenome Marques, ela é grega, né? Aquela bruxa. Ela é uma rainha, né? Considerada uma rainha das feiticeiras. E uma das mães, que tem a coisa das mães do Argento, que eu comentei no início, né? E a principal trilogia dele a trilogia das mães, das três mães. Que é a mãe dos suspiros, a Mater Suspiriorum, a mãe da, 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 da escuridão, calma, Lacrimarum, Tenebrarum e Lacrimarum. É a mãe das trevas, que está na Mansão do Inferno, e é a mãe das lágrimas, no terceiro filme, que infelizmente ele não conseguiu concluir de maneira muito satisfatória, mas isso não é o tema. Vamos voltar. Então, tem essa escola de dança. Eu adoro o ambiente, assim, de um lugar. Embora tem meninos naquele conservatório também, mas a maioria são meninas. Essa coisa do reformatório, da escola feminina, eu adoro. Acho um ambiente fascinante. Tem várias possibilidades dramáticas, dramatúrgicas. Um bando de mulheres juntas sempre tem alguma coisa. Sempre é mais interessante quando elas são malvadas. Então, É. e uma das inspirações é o La Residência do Narciso Ibáñez Serrador, que é o internato derradeiro, se não me engano, está num dos boxes do Obras Primas do Terror. Que o Isso. Uhum. Narciso fez em 69, é um filme que eu sou apaixonado. E tem essa É muito coisa do bom mesmo. internato, esse ambiente, né?
a disputa, sabe? E é bem interessante o Suspiria quando ela chega, assim, naquele lugar, numa noite de tempestade, que tem os assassinatos. E é um filme muito. Onde as cores são uma coisa muito predominante, a questão cromática, que ele usaram um filme vencido para dar aquela atmosfera de Aham. fantasia, né? Porque é uma fábula tem muitos elementos de fábula, uma fábula de horror, o Suspiria. Mas Uhum. a mim, o que eu acho não interessa. Interessa que os nossos convidados aqui protagonizam aqui. O que você, qual é a sua leitura dessa bailarina? Você que já dançou, que sabe a coisa da disciplina do balé, toda essa carga que tem a figura da bailarina, né? Não, aqui é uma troca, viu, Marcelo? Não é? Não sou protagonista, não. Nós estamos que nem a Diana e ele lá. Tá Tá de bom, tá dupla aqui, bom. andando um do lado do outro. Mas o Suspiria, assim, o Profundo Rosso foi meu primeiro Argento. E aí eu só fui ver o Suspiria muito tempo depois, né? Eu já Sim, tinha, acho que aparelho de DVD, acho que foi inclusive, eu acho, num DVD desses bem duvidosos que saíram aqui no país, né? E eu lembro, assim, que o Suspiria, assim, comecei a fazer balé muito criança. E esse universo do balé, claro, quando tu é uma criança, é bonitinho, vestidinho sim, rosa, né? A mamãe leva. Meninos fazem futebol, meninas fazem balé. Aquela bobagem, assim. sim, Mas quando você começa a crescer, né? E eu tive colegas, assim, que seguiram carreira mesmo, né? Então foram fazer faculdade de dança, foram estudar em conservatórios e tudo mais. E aí a gente começa a ter acesso, né? Porque às vezes parece um pouco caricato essa coisa, né? Do lugar cheio de mulheres que vão para serem atingirem o seu ápice numa determinada arte, né? Então tem essa aura assim, né? Dessa malvadeza, né? Eu quero ser melhor que ela, então eu vou derrubar ela, vou roubar a sapatilha dela, aquelas coisas todas. E o Suspiria, isso assim, eu acho que ele consegue trazer uma coisa que é muito associada ainda às mulheres, que é essa ideia de que a gente não consegue ter uma amizade genuína, sim, sabe? Dessa coisa de uma eterna competição feminina, né? Que é incentivada pela sociedade, a gente sabe, né? Nós mulheres somos introjetadas para isso, né? Né, para ser mais bonita que a outra, mais inteligente, mais capaz, no caso aqui, mais uma bailarina melhor, né, do que a sua colega. E esse ambiente que ele quer, porque assim, quando ela chega, essa coisa de chegar numa noite de tempestade sempre me relembra também os contos de fada, né? Então, sim, tipo, a princesa e a ervilha chega numa noite de tempestade, né? Então, sim, aquela mulher misteriosa, né, para as outras mulheres que estão ali. Então, quando sim, ela chega, ela tem. E nisso eu acho que aí a Diana pode conversar um pouco, né, com, com a personagem do Suspiria, porque é o seguinte: ela tem uma coisa que a Diana não tem. A Diana é muito prática, sabe? Eu sou uma sim, jornalista, eu vou investigar e coisa. Aqui a gente está lidando com uma mulher muito sensível, óbvio, né? Ela é uma bailarina, ela é uma artista. sim, Mas essa sensibilidade dela coloca ela num lugar de fragilidade, sabe? Então, assim, a própria ideia dele querer que ela seja a Branca de Neve, porque a Branca de Neve conversa com os passarinhos, entendeu? A Branca de Neve, né, a candura em pessoa, e a Rainha Má quer ser mais bonita do que ela, então faz, enfim, toda a história da Branca de Neve gira em torno dessa menina muito boa, né? Muito carinhosa com os animais, enfim, com a própria Rainha Má, né? A gente tem essa construção também. Eu não vi essa versão aí, live action da Branca de Neve, pra dizer se também continua, não. mas, né, lá na Disney, né, ela acha que a rainha é gente boa, né, mas não é. E aqui o Argento traz essa feminilidade, assim, essa coisa, a dança envolve o ápice do teu corpo, né, aquela história da bailarina dos pés destruídos, dos pés sangrando, né, e não pode Sim, parar de dançar. Isso quer um elemento de horror maior do que você
estar com dor, estar sangrando, estar perdendo quase uma parte do seu corpo e você ter que continuar dançando, Sim, isso para mim é um filme de terror, né? E é o sim, balé, sim. né? É o universo do balé. E aí o Argento se vale disso para mostrar essa mulher sensível que no fundo, só quer ser uma bailarina. Ela quer estudar naquele lugar, né? E Hum, aí essa coisa de, eu acho as personagens coadjuvantes, as colegas dela no conservatório, muito complexas, sabe? Por mais que elas apareçam pouco, né, comparado com a protagonista, mas elas trazem coisas, sabe? Elas mexem com o imaginário da protagonista, né? Então, peraí, é uma maldição, tá todo mundo morrendo aqui? Como assim, sabe? O que tá sim, acontecendo aqui? Né? Então ela chega, aí ela começa a sentir que algo vai acontecer com ela, né? E eu acho que isso é meio que uma metáfora para mim, que eu acho que também tem no terror na ópera, que é essa ideia de que assim, eu tô aqui, eu tô correndo atrás do meu sonho, mas agora que parece perto, que eu vou conseguir, algo pode dar errado. Que eu acho que é uma coisa quase de falar de autoestima feminina, sabe? Essa ideia de que você não vai alcançar, que você precisa se dedicar 10 vezes mais do que um homem para chegar no mesmo lugar que um homem. Né? Então, eu acho que o Argento traz. E aí, entre mulheres, isso é muito forte, porque o, enfim, há várias críticas, né, sobre os filmes falarem que as mulheres são um ninho de cobra, um monte de mulheres juntas é um ninho de cobras, né? Não, o Argento se vale disso para criar uma história onde a mulher é o centro, né? Porque o terror tá nela, o que acontece é com ela e ela tá sim, cercada de mulheres que também estão vivendo esse terror e talvez estejam tão apavoradas quanto ela. Mas como elas se colocam, então assim, uma é frágil, né? Uma é quase uma esponja, né, absorvendo aquilo, e sim, as sim, outras meio que se impõem, né? Por isso que eu digo que elas são complexas, porque talvez elas sejam tão frágeis quanto a protagonista, mas elas se colocam numa posição de bruxa, de malvada, né? De alguém que vai tomar o teu lugar. E eu acho que, assim, visualmente, para mim, eu sei que o Profundo Rosso é lindo e eu concordo plenamente, mas visualmente, Suspiria toca mais a mim do que Profundo sim, Rosso. Visualmente, acho talvez por essa questão emocional com o balé, mas visualmente, assim, as cenas dela são muito fortes, assim, a construção do palco, sabe, daquela coisa de se colocar, do ensaio, porque o ensaio é o grande medo da bailarina, né? Se sim. der errado no ensaio, o que que vai dar no palco, sabe? Então eu acho que essa construção assim e todas as mulheres do filme têm potência para o filme. Né, não são, não é, ele não enche uma cena de mulheres ali, tá cheio de mulher para mostrar que elas estão no Sim, conservatório. Não, tem uma função ter aquele monte de mulheres, sabe? Aquele burburinho nos camarins, assim, sabe? Ou sim, na sim, coxia, essa sim, coisa, até o barulho, sabe? Dela falando, sim. né? E os italianos falam bastante. Não gesticulam muito. E é um falar que é meio, que é muito musical, né? Então, é Sim, quase uma trilha sonora, né? Aquele burburinho. sim. E, eu acho muito bonito, assim. Eu vou te dizer que desses aqui que a gente vai falar, se você tivesse que me dizer assim, escolhe um, eu acho que o Suspiria tá lá tá no primeiro lugar, porque visualmente me toca muito, e essa ideia de como ele coloca as mulheres, pra mim, assim, Argento, parabéns, você conseguiu. Com certeza. E tem a coisa da trilha sonora, né? Que é dos Goblin, que também fizeram a trilha do Profundo Rosso, Uhum. que é antológica. A trilha do Profundo Rosso é um dos discos mais vendidos na história da música italiana. E a música do Suspiro é impressionante. Mas tem um detalhe, agora voltando para a Diana, mas indiretamente, porque na verdade, voltando a Dara Nicolodi, ela é co-roteirista do Suspiria. Olha E ela ali. tem uma história muito intrigante sobre a mãe dela. Que Hum. a mãe de Dária parece que ela estudou numa escola na Suíça, que a gente vai ver daqui a pouco, esse cenário aí. Ela, que era uma escola meio que ligada ao ocultismo, que se praticava algumas magias, algumas coisas, e ela trouxe Uhum. esse universo para o roteiro. Todos os textos, vários textos que falam,
sobre a construção do Suspira falam que essas informações que a Dária trouxe para o roteiro foram muito importantes. O Argento absorveu muito isso e por isso que tem essa aura de fábula, né? É muito interessante isso. E as outras coisas, os outros elementos visuais do filme, a própria arquitetura, a própria cenografia, a própria direção de arte, a cena do cego na praça, aquela praça É. remete aos quadros do De Chirico, que era um pintor surrealista italiano, que inclusive pintou um retrato da Clarice Lispector, quando a Clarice morou na Itália, que ela era casada com um diplomata, né? Tem um Uhum. quadro, inclusive na biografia, numa das biografias dela, da Clarice, tem na contracapa é esse quadro que o De Chirico pintou. Tem esse. Eu faço questão de pegar trazer essa informação para as pessoas, não é todo mundo que sabe. Isso tudo Uhum. tá ligado indiretamente ao Suspiro. Então é um filme que tem essa coisa. E em entrevistas ele falou que a Suzy Bennion é o que, na tradução, né, seria uma White Witch, seria a bruxa branca, que ela Uhum. é o contraponto das bruxas que praticavam magia negra, que dominavam aquela escola. E só ela teria condições de destruí-las. E elas sabiam disso, tanto que ela dopam ela, vai em vários momentos do É. filme, ela Uhum. pega e acaba dormindo para eles neutralizarem a força dela. Tanto que é ela que no final ela vai destruir a bruxa Mora, a rainha, né? Através das mãos dela, dessa White Witch, essa bruxa branca, que além de ter a referência da Branca de Neve, ser uma bruxa branca. Aliás, eu conheci esse termo vendo essa entrevista, que existem, dentro da bruxaria, existem vários escalões assim de, Uhum. de, de feitiçaria, determinadas práticas, coisas. Tem umas que, que tem aquela coisa da bruxa como curandeira, como uma pessoa que manipula as energias para o bem, para harmonizar o ambiente. Tem o lado oposto, o outro lado da moeda, que é a que sabe manipular os elementos da natureza para o mal. Então tem essa coisa, essa dualidade, essa coisa das bruxas, de um lado que praticam uma magia mais luminosa pro lado do bem. Eu acho esse lado do bem, eu acho meio. É até um termo que eu acho meio maniqueísta, mas é para as pessoas entenderem, né? Então, e Sim. tem esse outro lado. E tem as bruxas que comandam lá, que são maravilhosas, né? Naquela cena final, né? E outro detalhe que esse filme tem, que o Argento trabalha em outros filmes, é a coisa que o que o olho humano capta. A gente olha uma Uhum. coisa e guarda isso, fica lá registrado. No início, ela viu a menina, viu e ouviu a menina falando não sei o que da flor azul. The Blue One, the Blue, aí aquilo vem lá depois. E no Quatro Moscas Veludo Cinza também a coisa das É. quatro moscas está no fundo da retina de uma das vítimas. Foi a última coisa que ela viu. E tem essa coisa dos olhos, o Argento tem. O Fult tem também, mas o Fult tem uma coisa É. mais ligada ao gore mesmo. A mutilação do globo ocular. O Argento tem a coisa do olho. Ele adora, tem muito close de olho nos filmes dele, do Argento. E um olho como memória, né, Marcelo? Sim, Um sim, olho como memória, essa ideia assim de que é tudo, de certa forma, tudo que tu olha, né, fica guardado, né? A gente sabe que a memória, enfim, as coisas, a gente esquece as coisas, né? sim. Mas algumas coisas ficam guardadas. Então, eu acho que o Argento também trabalha muito com essa questão da memória, Sim, sabe? sim, Até uma sim, memória corporal mesmo, sabe? Aqui no Suspiria, sabe? Essa coisa. Você tá lidando com um corpo, né? Um corpo que se movimenta. E assim, um corpo que se movimenta já chama para uma ideia assim do erótico, né? Então, assim, um sim. corpo que se move, né? E eu, assim, a trilha sonora, né? Cara, como o rock progressivo parece feito para o horror. Eu não sei, eu não consigo ouvir um álbum de rock progressivo que seja, qualquer um, que nem precisa ser trilha. Sim, Cara, sim, parece que assim, ó, concordo. a ideia, vão vindo as ideias do horror, sabe? Então, assim, colocar esses corpos com esses sons, sabe?
E como isso, eu acho que é meio assim, ó, a gente não esquece um plano do Dario Sim, Argento, né? E eu sim, acho que sim, é como se os personagens dele tivessem visto um plano do Dario Argento, né? sim, E sim, aí aquilo em algum momento do filme vai voltar, claro, para resolver um mistério, quase sempre. Mas, sabe, eu acho que é daqueles cineastas que sabe o poder da imagem, né? sim, Porque por sim, que que a gente gosta de cinema? Porque a gente um dia olhou para uma tela e viu uma coisa que nunca mais esqueceu. Você perguntar pra qualquer cinéfilo, né? Não importa o filme, não importa. Eles sempre vão falar, eu vi tal coisa, tal filme e eu nunca mais esqueci. Então, assim, esse poder que a imagem tem, né? E assim, Suspiria, Profundo Rosso, são grandes imagens. Eu acho sim, assim, essa sim. geração Z não tem só que conhecer e tem que parar e olhar com atenção. Uma coisa que me dá muito assim, ó, ciricutico, é essa gente que, sabe, assim, a primeira vez que uma pessoa me falou assim, dá pra ver em velocidade Dois. alterada, É, pensei, senhor, pra que isso? Pra quê? sim, sim, Como assim você vai se deliciar num Dario Argento na velocidade 2? Não, sim, não, sabe? Ele tem uma velocidade própria, ele pensou assim. Então, sim, sabe, eu acho que os giallo italiano, o cinema italiano como um todo, mas a gente pensar que nessa coisa desse vermelho, assim, ó, do poder das cores, sabe? As coisas estão tão sim, pálidas hoje em dia, né? É uma muito, coisa meio blasé, assim, uma coisa, né, apagada. E eu não tô dizendo que não é possível fazer um bom filme com cores apagadas, mas sim, olha, o poder de um vermelho numa tela de cinema, você sabe, se você souber usar, você vai fazer com certeza uma obra-prima. Pode fazer porcaria? Pode. Mas eu acho sim, que até a porcaria em vermelho a gente não esquece, sabe? A gente leva aquilo adiante. E aqui a gente tá falando com o Rei do Vermelho, né? Então, sim. Você vê, tu vê o vermelho no Tenebre, por exemplo, que é vermelho e branco, o filme inteiro, esse é. diálogo vermelho e branco. Uma coisa impressionante. Ele gosta dessa coisa, de dialogar as cores, né, nos filmes dele. Você falou do rock progressivo, um exemplo que não tem, não tem ligação diretamente com o Argento, com o Suspira, mas o Rick Wakeman, que fez a trilha do The Burning, né, A Vingança de Cropsey, ou Chamas da Exato. Morte, era um grande expoente do rock progressivo. Eu me lembro, na época, aquela trilha eletrônica, ninguém tinha feito nada parecido. Dá uma força para o filme, aquilo. É. Impressionante. Impressionante. Eu estava ouvindo esses dias a trilha, que não tem no Spotify, vocês acham no YouTube Music. A trilha sonora do The Burning, do Rick Wakeman. Que inclusive tem Ou a. comprem o disco do Rick Wakeman, que o Rick Wakeman tem que ser ouvido na mídia física. Eu já vi eu tive esse LP nas mãos há muito tempo atrás. Foi muito, foi no Olha. século passado. Uma amiga minha trabalhava numa loja de discos no centro que mandava, e ela estava, inclusive, empacotando para mandar para um cliente que tinha comprado. E essa trilha, inclusive, tem aquela fala quando eles contam a lenda do Cropsey na fogueira, ou aquele áudio. E que e o diretor, o roteirista, eles não criaram aqueles. Era uma lenda de acampamentos famosa nos Estados Unidos, principalmente na costa leste. A molecada ia acampar e tinha a coisa da noite de contar uma história de terror. E a história que contava era aquela, mas eu nunca. E eles pegaram essas narrativas que o pessoal que acampava ouvia, e o diretor pegou, não, vou fazer um filme sobre isso. Então, Olha além só. de não ter que pagar direito autoral, É, ainda pegou né? Domínio uma público. domínio público, muito legal. Mas vamos voltar, isso é coisa de pisciano. Isso já Vamos, estava lá no vamos. Suspiria, foi lá pro The Burning, não, Fomos pro tá? Rick Wakeman. É. Ah, Então, é isso, né? O Suspiria tem essas qualidades. Depois ele fez a Mansão do Inferno, que é um filme onde a cor também é muito importante, mas não tem uma grande protagonista feminina. É um protagonista mais masculino do protagonista masculino, embora a fábula que o Argento cita na Mansão do Inferno é o João e Maria, que também as dois é. irmãos, tem as bruxas, né? Adoro a Mansão do Inferno. Eu me lembro até hoje quando eu vi no cinema aquilo. Era um moleque, assim, entrei no Cine Lido.
da Borges de Medeiros, né? Poucas pessoas se lembram disso, sabe? Mas era um cinema muito famoso na época. E eu vi o Emoção do Inferno. Eu Muito tenho bom. essa memória até hoje. Eu entrei, já tinha começado o filme, estava começando. E foi demais. Assim. Mas é um filme que tem um protagonismo feminino interessante no início, na primeira parte. Inclusive foi o Mário Ah, Bava que dirigiu, mas isso não vem ao caso agora. Até comentei isso com o Thomas no episódio do Mário Bava. Babo. Então, do Suspiria, nós começamos com uma protagonista de um filme giallo, daí fomos para o Suspiria, que é um horror ligado à fantasia, à fábula, e agora vamos Sim. para um outro elemento, embora tem pessoas que classificam como giallo, o fenômeno, né, de 84, 85, mas que tem elementos de fábula, porque é uma menina que se comunica com os insetos, isso é muito fábula. E a Daria Nicolodi comenta num dos extras que tem no DVD do Fenômeno da Versátil, ela fala dessa personagem fantástica da cultura pop japonesa, que tem essa princesa que se comunica com os insetos. Isso é muito interessante. Já na abertura do filme, nós vemos ela acariciando uma abelha, um bicho que todo mundo tem medo. Para ela, não era um animal perigoso. Assim, isso é muito significativo. Tem a cena do vagalume, que é muito bonita, que está na. É. Então, ela é uma personagem muito, muito poética, até por que não dizer. E ele já começa citando a fábula da Chapeuzinho Vermelho na abertura, que aparece a Fiore Argento, que é filha da Dária, Hum. e ela é mais velha, que a Fiora é mais velha que a Asi. Do primeiro Uhum. casamento da Dari. E Uhum. que ela chega com aqueles cabelos vermelhos, né? Chega na floresta e tem a criatura, aquela que vive na casa, tudo. E é bem interessante. A Daria Nicolodi é uma das diretoras, né, Isso. da escola para moças, que ela vai, a Jennifer, que é a Jennifer Connelly. O primeiro papel dela como protagonista, porque ela tinha feito o Era Uma Vez na América, do Sérgio América. Leone, mas era uma participação. Ela faz a infância da protagonista feminina, que eu não me lembro agora quem é a atriz. Débora. Isso. E A eu Débora. sei que o menino acontecendo com ela, com a passagem do tempo, virou Robert De Niro. Mas Isso. É, ela quem é a atriz eu não lembro também. também não lembro. É um belo filme, Era Uma Vez também. Era Uma Vez na América. Longo, longo. Eu me lembro do cinema, tinha intervalo. Era uma coisa, assim, 4 horas de filme. Bom, voltando. Então, nós temos a Jennifer, essa moça que se comunica telepaticamente com os insetos, que vai para essa escola na Suíça, num lugar da Suíça, como diz o personagem do Donald Pleasence, que seria a Transilvânia da Suíça, que tem uns ventos. Aquele vento lá é totalmente ficcional, porque no making-off aparecem uns ventiladores gigantes, assim, fazendo aquele vento. Que não era um vento natural. E Uhum. ela chega nesse lugar, claro, né, que estão acontecendo crimes, né, assassinatos de jovens ligadas àquela escola. E a gente vai saber por quê no final, né? E aí ela surge nesse ambiente. Né? Aí já temos mais uma vez o ambiente da escola para moça. Aí, nesse caso é só para meninas. Só as gurias ficavam lá. Não tinha um, um zelador, não era era as É. professoras e as meninas lá. E ela chega como filha de um astro da ação, o Paul Corvino, né? Que eu comentei no início que ele é um Schwarzenegger, né? E ela chega assim com um certo protagonismo, mas como uma figura estranha, aquela a doida que fala com abelha, que fala com mosquito, que fala com borboleta, sei lá o quê. E esse filme tem muitas cenas com câmeras científicas, dando closes de insetos, né, mostrando bem de perto. Sim. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi como Creepers, e não era a versão integral, ela tinha. Ela estava editada. Eu fui ver pela primeira vez no DVD da Versátil, que tá versão de 2 horas, sem corte nenhum. E é Uhum. um filme que eu acho incrível, acho maravilhoso.
trilha do Claudio Simonetti, tem alguma coisa dos Goblin, tem outras pessoas que participam, tem muito heavy metal, tem Iron Maiden, tem Motorhead, é interessante. Mas o que você acha do fenômeno? Como é que ele bateu em você? Quando você viu a primeira vez? Eu vi, aí esse aí foi tardio, né? Eu só vi no DVD da Versátil mesmo. Sim, Mas eu escutava toda essa história que tinha essa versão com cortes e tal, a versão depois, né, oficial, digamos assim, né, pensada pelo Argento, mas aqui eu acho que aí a gente tá, né, acho que a gente tá evoluindo nas mulheres, por mais que a gente tá dando uns pulos, né, saímos em 75, fomos pra 77, agora estamos em 84, 85, né. sim, Aqui acho que ele saiu em 85, não tenho certeza. sim, Mas pensar que agora das duas, né? Então, tipo, a Diana era uma mulher, né? Uma jornalista, ela tinha uma vida, né? Uma história. A, a protagonista do Suspiria também, né? Se ela já estava uma bailarina a ponto de ir para um grande conservatório, ela tinha uma estrada. Aqui a sim, gente está lidando com uma menina, sim, né? Eu acho esse desabrochar é inevitável a gente pensar nisso, né? E eu acho a figura. E aí, pensando, né, que a primeira incursão da Jennifer Connelly no cinema foi no Era uma Vez na América, com uma imagem já de sedução, apesar de uma criança, né? Então, assim, sim, ela é o objeto de desejo do menino, né? Então, e sim, ela dança nesse filme, né? Ela dança na verdade, ele tá espiando ela dançar. E sim, aí você para e pensa o seguinte: eu acho, pelo menos, a Jennifer Connelly é daquelas atrizes que começaram muito jovens, e justamente por serem muito bonitas, e é uma beleza meio etérea, assim, né? Por exemplo, eu acho a a Dani Colodi, ela tem uma coisa mais forte, traços fortes, sabe? Uma sim, coisa, uma presença, né? E eu não tô dizendo que a Jennifer Connelly não tenha, mas ela é uma coisa, sabe, um pé na inocência ali e uma vulnerabilidade. Eu acho que essa personagem, mesmo ela tendo esse poder, né? Ah, eu falo com os insetos, né? Eu me comunico com eles. E ela é vista como maluca, né? Quando ela chega lá, as pessoas acham, meu Deus, né? Não é uma pessoa normal, mas ela se coloca assim num lugar assim, eu não tô me importando muito, né, com o que vocês estão falando. Eu quero essa sintonia com a natureza, que é uma coisa de sintonia também. E aí a gente pode puxá-la, já que a gente falou das bruxas ali, né? Eu também tô dando uma viajada aí, me puxa de volta aí qualquer coisa, Marcelo. Mas pensar assim, ó, essa ideia, e eu tenho algumas críticas assim, quando a gente começa a estudar o feminismo, e eu lembro que eu tive uma época que eu acabei fazendo algumas leituras dessa coisa do ecofeminismo, né? Essa coisa das mulheres e a natureza, o sagrado feminino, né? Então, essa sim, que a gente teria uma ligação muito próxima com, né, com a terra, essas coisas assim. Eu acho, às vezes, meio um papo meio bicho grilo demais para minha cabeça. sim, Talvez, né, totalmente. do jeito que eu encaro a vida, acho muito bicho grilo, assim, acho que também justifica até algumas violências, sabe? De dizer, assim, que tu, pô, tá, isso é porque ela tem uma relação com a terra, né? Isso aí a mulher Sim, sente diferente e tal, né? Mais intensa e tal. Mas aqui, isso remete também a uma sensualidade, sabe? Uma coisa de estar ciente da natureza diferente das outras pessoas, né? Então, a borboleta, a gente olha para uma borboleta, acho, enfim, um bicho bonito e coisa, mas ela entende a borboleta, sabe? Ela tem uma relação mais próxima com esses insetos. Mas, ao mesmo tempo, tem uma força. Eu acho que é meio como se o Argento pegasse assim, essa mulher, né, muito em contato com a natureza, é vulnerável, mas isso também é uma força, né? Porque ela é uma personagem muito forte, apesar dessa carinha, né? Até o modo de se mexer, eu acho muito próprio, assim. Ela é delicada, né? Ela tem uma delicadeza, mas é uma delicadeza num outro lugar, sabe? Assim, ela não é boba, sabe? Ela tem, justamente porque ela enxerga a natureza de uma forma que a gente não enxerga, ela se coloca no mundo de um outro jeito. E aí ele vai criar cenas, assim, mesmo essas câmeras, né, mais científicas, de olhar o bicho bem de perto, assim, coloca a gente como. É quase como se a gente entendesse como ela enxerga esses insetos, como ela se sim, comunica sim, com eles, né?
Então, assim, o Argento aproxima a gente dela, da maneira como ela vislumbra a Sim, natureza. sim. E aí a gente acaba, né, não torcendo, digamos, para quem acha que ela é maluca, né? Estamos Sim, com num outro certeza. lugar ali. E aí, quando começa essa coisa da morte, né? Porque a morte é parte da natureza, né? Sim, E só que são mortes violentas, né? Então a gente está lidando com um negócio. Não é assim, o bichinho morreu. Não, né? A gente está lidando com uma coisa grotesca, né? Com algo que fere a gente, que marca, né? E aí a marca do olhar, né? Você vê um determinado tipo de morte é muito mais te, te mexe muito mais contigo do que tu vê, sei lá, alguém que morreu dormindo ou alguém que sim, sente uma sim, dor no peito e cai, entendeu? Sabe? sim, É diferente. E com aí certeza. eu acho que aí o Argento está trabalhando, porque eu até me preparando aqui para o podcast, eu fui ler algumas críticas, até alguns textos que eu nem lembrava que eu já tinha lido sobre o fenômeno, e eu vi muitas vezes essa associação com a figura da Lolita, sabe? Sim, sim. Óbvio, porque a Jennifer Connelly carrega isso, sabe? Porque, 15 enfim, anos, né? 15 anos, é uma menina, né? Sim, E é uma menina que é colocada ali numa posição de sensualidade em vários momentos, né? sim, Até aquela sensualidade que a gente, que é muito crítica hoje, né? Ela não sabe que ela está sendo sexy, né? Ela sim, sim, é daquele jeito, né? A gente, sim, o nosso olhar que interpreta como sexy. Mas sim, ela é colocada ali. Esse negócio da Lolita me incomoda um pouco porque eu acho ela melhor desenvolvida que a personagem da Lolita, sabe? sim, sim, A Lolita vai por um caminho assim de absorver aquilo, de ser a sedutora, né? E de ter um poder sobre um cara mais velho e tudo mais. Aqui não, ela é meio única, né? Ela não se deixa levar muito pelas pessoas que estão em volta. Ela é. A prioridade dela é esse dom, digamos, que ela tem, né? De, sim, de sim. se comunicar com a natureza, né? E eu acho bonito, eu não sei, eu acho até que tem um grau de romantismo nesse filme do Argento, apesar do Argento não ser romântico, né, a gente Sim. sabe, mas aqui eu acho, talvez seja, eu acho que leve é uma palavra que não dá para usar para o Dario Argento, mas, Não, não. sabe, comparado com outros exemplares dele, Sim, sim, tem aqui uma coisa, bem etérea, sabe, meio bucólica, assim, sim, né? E o fato de estar num colégio isolado, né? Essa coisa do vento, né? Então, assim, se valer desse mais um elemento da natureza, né? O vento, que é sim. expressivo demais numa tela de cinema, né? A gente já viu Hum, quantas cenas importantes, né? Como o vento pode trazer tanto a transformação, né? A renovação, como também os problemas, né? E eu acho assim, dos que a gente está falando aqui, eu acho ela porque é muito centrado nela, né? O fenômeno acaba, né? Ela sim, é, não que a Diana não seja, não é isso, mas ela tem sabe, eu conheço gente que ama Fenômeno. Eu gosto muito do filme, mas assim, dos que estão aqui, talvez sim, ele ficasse em último lugar para mim, sabe? sim, Mas sim. é uma questão de gosto mesmo. Eu sei da importância dele, sei, inclusive, assim, que a Beatriz Saldanha adora esse filme, né? Ela já Sim. fez vários escritos sobre isso, e todos com ótimos argumentos. Mas, assim, talvez das personagens femininas, o que me chama mais atenção nessa da Jennifer é essa coisa de vulnerabilidade e força, sabe? Essa coisa de oscilar entre a menina que só tem 15 anos e aquela força que ela tem por ter um contato mais direto com a natureza. Ah, sim, com certeza. E tem o lance do percurso existe na estrutura literária o que chamam da jornada do herói, no caso dela, é a jornada da heroína, que nós Sim. vimos no Suspiria. Só que no fenômeno é mais acentuado isso, que ela É. passa por provações muito duras, muito pesadas, muito doloridas, meio disgusting, assim, até chegar a parte final, né, que é onde essa jornada da heroína
atinge o auge, né? Porque ela passou nos bastidores, passou por momentos difíceis. Aquela macaca do filme meio que tirou a ponta do dedo dela, meio que arrancou. Teve uma história muito difícil. Ela ficou muito perturbada com isso, ela queria sair queria deixar as filmagens, né, não gostou. Aí, em vez do Dario Argento, não, vou pegar menos pesado com ela. Naquela cena que tem do famoso, daquele poço com os vermes, com os restos de corpos, ele falou que Uhum. não, vai ser tudo cenográfico, que tem as larvas. Aí a menina entrou e não era cenográfico. E ela ficou muito puta, sabe? Mas Uf. ela foi, até filmou tudo, sabe? Mas depois ela ficou furiosa. Furiosa. E é uma cena muito. Que tem essa coisa da abjeção. Ela teve que descer até o poço, o fundo do inferno, para se tornar a heroína, para desvendar tudo. É depois disso que ela descobre a criança monstruosa, que tem uma ligação com uma síndrome, até, mas que tem toda uma origem também em cima dessa monstruosidade. Tem essa coisa da mãe monstruosa também, da mãe que se revela uma criatura abjeta, homicida, e tem toda aquela coisa. He was diseased, but he's my son. Ele é doente, mas ele é meu filho. É uma coisa muito forte da mãe, assim. É. Dália Nicolodi, maravilhosa. Aí ela tem aquela coisa, aquela cena no lago, que é muito expressiva. Então ela tem uma jornada como heroína muito forte, muito mais, pegando essas protagonistas do Argento, é que tem a jornada mais com mais provações, vamos dizer assim, que é o herói para É. atingir o topo, né, do Olimpo E é e meio. quem fala. Não, que eu pensei justamente essa coisa da Chapeuzinho Vermelho, né? Que a Chapeuzinho Sim, Vermelho, ela tá atravessando a floresta para chegar na casa da, na vovó. da vovó, né? Sim, E aí, no meio do caminho, ela vai, né, ter um desvio que é o lobo, enfim, e tal. Se a gente pensar dos contos de fada, a Chapeuzinho tem uma jornada que a gente acompanha do começo ao fim, né? Porque muitas princesas tu chegam meio no meio de um caminho, né? Então, tipo, já existe a Cinderela lá, né? A própria Branca de Neve. Branca de Neve tá sim, ali, aí a gente vai percorrer um pedaço. Agora, a Chapeuzinho Vermelho é desde o começo, da ideia dela levar a cesta para a vovó, né? E sim, todo o caminho que ela vai fazer, que é difícil na floresta, a gente sabe, né? O conto sim, sim, original lá é horroroso, né? Tem uns sim, negócios horríveis. O lobo não é nada perto do que a Chapeuzinho passa, né? sim, com Nesse certeza. caminho. E Sim, aí também remete do Argento conhecer esses, né? Essa coisa do conto de fada que a gente lê para as crianças hoje ter sido sim, originado de uma coisa extremamente monstruosa e assim, você fica pensando, meu Deus, isso era escrito para crianças, né? Hoje em sim, dia a gente, sim, né, o próprio João e Maria e tudo mais, então, sabe, trazer, eu acho que ele tem esse conhecimento de que sim, ela é uma heroína, ela é vamos usar em muitas aspas, a princesa, sim, mas ela vai sofrer, ela não vai chegar lá no final intacta, ou pelo menos sim, igual como ela saiu, né? Tem sim, e a transformação dela também, eu não sei, mas é também física, né? Porque ela vai perder essa coisa etérea, ela ainda persiste, óbvio que é parte do tipo de beleza que ela tem, mas, sabe, chegou calejada lá no final, sabe? hum, Por tudo que viu, pelas pessoas que conviveram com ela, né? A própria, sabe, esse jogo de começar a entender as pessoas. Eu acho também que é um filme sobre essa passagem, esses ritos de passagem, sabe? sim, Claro, sim, ali cheia das metáforas do Argento, mas cara, às vezes a vida da gente coloca a gente num poço cheio de vermes, com restos de gente morta, entendeu? sim, Sabe? sim, A vida nos joga, às vezes, nesses lugares e a gente sai deles modificado, né? Claro que ali. E aí, visualmente, eu não sei se tu acha isso também, Marta, mas visualmente
é mais o grotesco, né, no Sim, fenômeno, do que porque eu sempre vejo, o sangue, por exemplo, o sangue é do profundo rosto, né, é o escorrer, é o matar, né, o sim, que jorra da gente, assim, né, e aqui tem uma coisa do nojo em outros lugares, sabe, sim, de coisas que assustam, que chocam, mas que não é só sangue, não é só a morte, assim, né, de perfurar sim, um corpo, tem outros elementos aqui. sim. Aí é diferente Claro, também não é muita gente considera diálogo, mas para mim ele não é um diálogo. Não sei se eu tô sendo polêmica, mas para mim o fenômeno não é um diálogo. Para Tem várias você? correntes que falam várias coisas. Tem uns que falam que é uma mistura de diálogo com fantasia. É. Tem gente que fala. Que na verdade. Várias fontes falam que chegaram para a gente, olha, o que está na moda no terror agora é o slasher, nos Estados Unidos está bombando, quero que você faça um slasher. Então ele fez um slasher do jeito dele, né? Com o que ele achava que seria um slasher, mas é um filme mais para adultos do que um filme para adolescentes, né? Porque o cartaz e a capa do DVD, eu acho que é também essa imagem, que é ela ali, o cabelo preto, a blusa branca, aquela coisa toda assim, é, sabe? Vai você ver, Fenômena, cara, passaria ileso numa prateleira de um filme de terror adolescente, ou de um suspense, ou de uma fantasia para adolescentes, sabe? Sim, Então, sim, assim, deve- pode ser que ele tivesse do lado de labirinto na locadora, sim, sabe? Uma coisa assim. Só que não é muito mais profundo, sabe? O Argento tá falando de coisas ali, não é essa que eu falei, né? De ritos de passagem, mas eu não, a gente associa muito ritos de passagem a essa questão infância para adolescência ou adolescência para vida adulta, mas a gente sim, passa por ritos de passagem a vida toda, né? E os ritos de passagem que ele está abordando ali são ritos mais maduros, sabe? Ele está falando de coisas extremamente profundas. Claro que ele está usando a imagem de uma menina muito jovem, mas ele sim, está falando de dores e traumas de gente grande, sabe? sim, sim. E tem essa coisa, que você já até comentou antes, a questão da imagem nos filmes do Argento é um diretor de imagem. Os diálogos dele, o texto é muito ruim. Não depreciando o trabalho, que tem diretores que Uhum. são Alguém imagéticos. chamou de ruim. Sim. Por exemplo, o Tarantino é um gênio na escritura dos diálogos, né? Ele faz diálogos assim, maravilhosos. Mas o Argento é a imagem. A imagem é o mais importante. Os atores são tipo assim, quase um acessório. Eles são que ele precisa dos É, atores para é um mostrar. elemento, né? Sim. E a coisa Um elemento dentro da cena. sim, do sangue, é que o diálogo, a cena dos assassinatos é o centro do filme, é a cereja do bolo, é o mais importante. Tem essa elaboração nas cenas de homicídio. O que a gente vai ver depois no slasher, que é filho do diálogo, né? Todo mundo, das pessoas veem os slashers para ver os assassinatos, né? E tem a coisa de descobrir, em alguns casos, descobrir quem é o assassino, outros nas franquias dos monstros, né? Dos anos 80, Jason, Fred. A gente já sabe quem é o assassino, né? Mas tem alguns slashers que tem que É. descobrir quem é o assassino, assim como no Diallo, né? E é interessante isso. E tem, como eu falei, né? Tem gente que considera o fenômeno um diálogo com fantasia, um slasher é, estranho, diferente, mas ela não, a Jennifer Connelly a experiência não foi muito positiva para ela, tanto que quando perguntar qual foi o primeiro longa que você fez, assim, como protagonista, foi o Labirinto, que eu trabalhei com o David Bowie. Ela não, o fenômeno nem é citado. Assim. Eu É, não vi, pelo menos, entrevistas com ela falando do fenômeno, das lembranças dela, de ter trabalhado com. Tem gente que nem cita. Muita gente só cita ela no. Era uma vez na América, e já direto no Labirinto. olha só. Não sabia disso. Mas o primeiro protagonismo dela foi no Claro. fenômeno, mas ela sofreu muito. Sabe, você tem a ponta do dedo arrancado por uma macaca. Você tem que mergulhar numa piscina com uns vermes. Ele e o Fult tem uma É. coisa com vermes.
no Suspira tem aquela cena que os vermes caem do teto no cabelo Ah, é da verdade. coisa, eles gostam disso, não sei o que. Bom, cada um com seu cada qual, né? Então, né? Vamos agora para a última moça, né? A Beth, a soprano do terror na ópera. O Dario Argento era fanático pelo Fantasma da Ópera. O Fantasma do Paraíso é uma versão rock, né, do Fantasma da Ópera, né? E ele fez a versão dele em 98 do Fantasma da Ópera, que é um vulto na escuridão. O nome em português não tem nada a ver, mas que é um vulto na escuridão, que é com a Asia Argento e o Julian Sands, que é um ator icônico dos anos 80, né? Loiro, muito expressivo, que é o fantasma. Só que na versão do Argento, o fantasma não tem nenhuma deformidade. Ele é um homem com rosto comum, que parece que foi Hollywood que criou essa coisa do fantasma ter o rosto deformado, usar aquela máscara. Isso parece que nem no texto original tem. O fantasma da ópera do Dario Argento ele é mais fiel, né? E marca Uhum. o retorno dele, a amizade com o Ennio Morricone, que eles tinham brigado no quarto. É verdade. E aí ele fez uma trilha muito bonita. A versão do diretor do Fantasma da Ópera do D'Argento é muito bonita. Tá? Mas isso só mostra que ele já tinha esse flerte com a ópera. No Terror na Ópera, embora tenha aquele início que é a diva, aquela super temperamental e tudo, ela sofre um acidente, ela é substituída por quem? Pela Beth, que é o stalk do assassino, né? O assassino é obcecado por ela. Tem alguma coisa, depois se descobre que tem alguma coisa a ver com o passado da mãe e tudo. E para mim, eu até escrevi sobre o fantasma, o terror na ópera pro livro do próximo pacote de Giallo, da Versace vai ter, fui convidado para fazer o texto do terror na ópera. E ele, para mim, ele é a metáfora mais concreta do que é o espectador de cinema de horror. Você está na poltrona, no escuro, e você está vendo tudo aquilo acontecer, você não pode fazer nada. Nada. Isso é a base do suspense também. O Hitchcock falava, o que é suspense? Olha, você está no cinema, daí você vê a moça de costas, ela não vê que o assassino está entrando com uma faca atrás dela. E você não vai poder fazer nada. Eu, como diretor, é que vou resolver essa cena. E você é um mero espectador. E ela é uma mera uma espectadora obrigada, que tem aquela coisa das É, agulhas nos olhos, aquela metáfora, daquela coisa dela não poder fechar os olhos. Ela tem que ver o fetiche do assassino, é que ela veja ele matando. Que ele está matando para ela, ele está mostrando para ela a adoração dele com relação a ela é matar as pessoas. Para que ela veja aquilo. É muito doido, muito doentio isso. E é o é. último filme dele que eu vi no cinema. Eu me lembro claramente. Ele saiu em VHS pela Globo Vídeo. Pesquise, Olha só. pesquise o que é Globovídeo, que a maioria tem muita gente que não tem nem ideia. Assim. Aí eu mando todo mundo ver no Google. Aí eu pergunto, eu vejo no Google, não vou. E daí eu vi aí depois eu vi no Cine Scala, no centro de Porto Alegre, que era do lado do Cacique. Aí eu vi esse filme. E foi uma coisa, assim, do cinema. E eu acho o último filme dele solo, porque depois teve o Dois Olhos Satânicos, que eu vi no cinema, mas era ele e o Romero, são duas histórias, Ah, né? é. Baseado no Edgar Allan Uhum. Poe. Mas filme longa dele no cinema foi o último que eu vi. O Terror na Ópera de Uhum. 87, que tem essa questão do olhar, a questão da barito, né? Da cantora da soprano. Barítonas são os homens, né? É. As divas Soprano. são sopranos. E tem essa coisa do Macbeth, né? Que tem toda uma maldição em cima desse nome já no teatro, que já a ópera, acho que é do Verdi, né? Ele tem essa coisa também amaldiçoada, né? E como é que o ópera bateu em você? Quando você viu pela primeira vez? Terror não, ele é do ano que eu nasci, né? 87. Sim, E eu lembro, aí é uma memória bem afetiva mesmo. Eu lembro que a minha mãe sempre gostou, assim, eu venho de uma família que sempre gostou muito de assistir filme, né? Então, assim, não virei essa criatura à toa, sabe? Já era sei, uma sei. coisa.
familiar, assim, tipo, das pessoas conversarem na mesa de jantar ali, que filme que tá assistindo. E eu lembro de desse filme, eu lembro desse VHS. Eu não lembrava que era Globo Filmes, tá? Mas Globovídeo, não É lembrava, mas eu lembro. Globovídeo, isso. Globo Filmes é agora. É isso. Mas assim, eu lembro de, por exemplo, quando eu comecei a gostar de filme de terror, eu lembro de ver ele na prateleira da locadora. Mas não me pergunte por quê, eu nunca o assisti em VHS. Eu fui assistir o Terror na Ópera já em DVD. Numa Sim. versão bem suspeita, viu? Você sabe Sei, aquelas sei. que quando a gente começa a ter Sei, uns amigos tipo Carlos Tomás Albornoz, e que a sei, pessoa vai sei, te sei. passando Aham. os produtos ilícitos de Carlos Tomás Albornoz tem um lugar aqui na minha estante, Sei, sei. inclusive. Ixi, E, a- tem muita e coisa aí, dele. eu lembro que o Terror na Ópera, quando eu vi, enfim, já tinha uma trajetória de argento na minha vida ali, né? Já tinha visto alguns filmes e tal. Já tinha visto Suspiria. Não me lembro se o Mansão eu tinha visto já. Não me lembro, acho que não. Mas aí o terror na ópera, eu lembro assim que eu fiz uma revisão dele, se eu não me engano, um pouco antes da pandemia ali. Sabe? Eu lembro que eu estava grávida, isso eu lembro. E eu Sei. fiz no final da gestação ali, é, eu tentei, eu tava, enfim, queria baixar o ritmo, né? E aí não quer ver os tantos lançamentos e cobertura de Sim, festival. sim, sim. E eu lembro que eu comecei a fazer revisões, e eram umas revisões muito aleatórias, assim. Tipo, eu vou pegar um filme aqui na minha estante, ou eu vou procurar em algum streaming e vou assistir. Sim, E eu lembro que o Terror na Ópera foi um dos que eu revi. sim, E uma coisa que bateu, assim, que eu fiquei, da minha, pelo menos na lembrança que eu tinha do filme, eu não captei lá na primeira, na sessão anterior, e que talvez, enfim, talvez pela minha condição naquele momento, é, você falou da metáfora, né, todas as metáforas que tem no filme, mas uma metáfora para mim que é muito forte. Primeiro que eu acho que ele conversa com o Suspiria, tá? Nessa coisa da mulher que é colocada num lugar que, querendo ou não, existe um olhar, assim, de sabe, de ser dominada, né? As sim, colegas lá do Suspiria queriam que ela caísse fora. E esse cara quer ela só pra ele, sabe? Quer que sim, ela veja os crimes que ele comete. É uma forma dele dominá-la, né? sim, E eu acho que ele conversa no Suspiria com isso, mas eu acho que tem uma metáfora ali, eu lembro até de ter anotado em algum lugar isso, é, da insegurança feminina, sabe? sim, Que existe no Suspiria também, mas aqui eu acho que bate a ideia de que existe uma diva que é assim, é a diva padrão, né? Que dá piti, que fica, né? Que tem todas as suas, aquela noção da grandeza que ela tem. E aí essa mulher sai de cena e entra uma menina que tem talento, mas assim, é uma oportunidade grande demais para sim, talvez o lugar onde ela está dentro da carreira, né, como sim, soprano. E aí, porque, olha só, ela entra ela tem a chance da vida dela. Imagina, você é uma soprano e aí você vai substituir a grande diva, é a sua chance. Se você acertar, é sim, só subir e pegar o troféu. E aí começa a dar tudo errado. As coisas começam a acontecer e tudo envolve ela, e esse cara não deixa, aquele cara, sabe, ele domina ela não pode se dedicar direito ao que ela quer realmente fazer. sim, sim. Então, é aquela ideia, eu não sei, Marcelo, se tu já conversou sobre isso com alguém, mas assim, é muito comum entre mulheres, quando a gente conversa, falar dessa sensação de que, assim, às vezes você encontra, isso já aconteceu comigo, eu sei lá quantas vezes, você encontra uma amiga que está vivendo um bom momento Sim, sim, profissional. Aí ela, ai, que legal, você tá, sei lá, conquistou não sei o quê, vai trabalhar não sei aonde. E aí você vai falar com ela, ela diz assim: ai, mas sabe, tem alguém lá que eu acho que pode me derrubar. Ou então, tem uma tarefa que eu acho que eu não vou dar conta. Então, essa sensação de a chance da minha vida
tá no meu colo, mas eu não sim, sei se eu vou carregar. Eu não sei se eu consigo carregar, né? E óbvio que isso tá ali nesse filme demonstrado no sentido de tem alguém que não quer que você chegue lá, que é o cara. Ele não quer, né, que ela chegue onde ela quer chegar. Ele quer que ela fique sob o domínio dele, que ela faça o que ele quer, que ela veja, né, o que ele faz e principalmente veja num sentido assim, porque tem aquela coisa assim, eu quero mostrar para alguém algo, mas ele é num sentido assim, ó, eu quero que ela veja e ela nunca mais vai esquecer aquilo sim, e aquilo vai fazer mal para ela, né? Isso fica muito claro no personagem dele, né? E aí a gente, sei lá, eu fico meio lembrando da tortura do medo, sabe? Essas coisas assim sim, de, olha, você tem que olhar, eu vou fazer mal a alguém, isso vai me dar prazer, mas vai me dar mais prazer se você estiver lá, vendo, sim, sim, sabe? E vendo do jeito que eu tô vendo. Eu quero que você olhe, você não feche os olhos, você não vire a cara. Então, sim, sabe que é tão apavorante essa sensação. Eu acho assim, pra mim é muito. Eu tenho alguma uma coisa, não sei se é porque eu uso óculos há muito tempo e eu sempre tenho um medo. Tanto que eu gosto de cinema, uma coisa que eu tenho muito medo é assim, ó. E se um dia eu ficar sem enxergar e eu não vou poder ver mais filme? Uma vez eu sim, disse isso pra um amigo e ele, nossa, mas é isso que tá te preocupando? Eu digo, sim, eu não vou conseguir mais ver filme, como assim? E essa ideia, sabe, de que algo pode dar muito errado, né? Você sabe o que você tem que fazer, mas algo pode dar muito errado. E o Argento, assim, essas cenas em que ele força ela a olhar, nossa, pra mim são muito angustiantes. Eu acho que talvez seja das mais angustiantes da obra do Argento, pra mim, pelo menos, sabe? sim, sim, Essa coisa, né? E como ele constrói de uma forma que, sei lá, a gente fica pensando, né? Será que o Argento também não teve certo prazer em criar essa atmosfera, né? De alguém que tem que olhar. Porque sim, é bem como tu disse. O que eu quero que o espectador faça? Grude os olhos na tela e sim, não desgrude até o final do filme, né? sim, Então é meio que o fetiche do diretor, né? Do cineasta. Eu quero que as sim, pessoas olhem para o meu filme e não prestem atenção em mais nada dentro da sala de cinema. Então, eu acho muito angustiante. Eu acho, é o filme que mais me dá medo, sabe? Desses aqui, é o que mais, sabe? Nem os vermes lá no Fenômeno, né? É nojento, mas assim, essa coisa, sabe? Fique com os olhos abertos, eu acho muito. E eu acho, não sei você, mas teatro é sempre um lugar meio apavorante pra mim, sabe? Essa sim, coisa do sim, palco, da coxia, principalmente que é escuro, né? Porque uma coisa é um sim, palco iluminado, agora essa coisa, né? Vão desligando as luzes, assim, aquela pessoa ali que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Nossa, eu acho muito angustiante. Eu acho que é o filme que mais tem suspense, justamente essa coisa sim, de da gente ficar em suspenso. Eu não sei o que vai acontecer, né? sim. Comigo e com quem tá ali passando aquela situação. É a primeira Falei vez que eu demais. vi o Terror na Ópera, me surpreendeu muito. O primeiro assassinato é uma coisa que você não espera que vai acontecer aquilo. É, verdade. E a questão dos olhos, que nós falamos sobre olhos desde lá do Período para Matar, Suspiro, tem a questão do olho, e o primeiro frame do filme é o olho do corvo. Ele abre com o olhar do corvo. E o olhar do corvo vai protagonizar a vingança no final. Que tem a história que Verdade. fala que os corvos têm memória de quem os maltrata, ele vai se vingar, pode demorar uma vida inteira, mas ele vai se vingar. E ele ataca justamente o seu agressor bicando o olho. Ele vai direto, tem isso. E essa composição dos corvos, eu sou apaixonado por corvo. Eu acho lindo, lindo. E os corvos do filme são uns corvos grandes, né? Essa questão dos corvos e da figura feminina dá uma aura meio de fantasia, meio de uma espécie de princesa fantástica, ou de uma feiticeira. Eu acho a composição que está no filme muito interessante de ele ser usado justamente os corvos como o elemento cenográfico de uma ópera inspirada no Macbeth, que é a peça mais violenta do Shakespeare. Embora tenha o Ricardo III também, ele mata todo mundo para assumir o reino, mas eu acho o Macbeth mais
É muito Eu acho que sombrio. Macbeth é sombrio. Rica- As é, adaptações do Macbeth para o cinema são muito assustadoras, aquelas feiticeiras no início. É tudo muito. Dá muito medo. Tanto a versão do Polanski, a versão com Orson Welles, a versão do. Que teve agora há pouco de um dos irmãos Coen. Também é linda aquilo, preto e a do branco. Kurosawa. E do Kurosawa também. Então é Eu uma. fiquei pensando que Ricardo III é mais carnificina. E Sim, Macbeth tem uma coisa macabra mesmo, sabe? sim. Não tô desmerecendo as mortes do Ricardo III, mas Sim, tipo, ele vai derrubando os inimigos, né, para tomar o reino. E Macbeth tem uma coisa assim de da enganação, né, da surdina, da coisa, sabe? É mais existe uma maldade. Não estou dizendo que Ricardo III não é malvado, sim, mas ele é, sabe, é uma coisa meio quase uma burocracia que ele tem que se livrar, né? Então ele precisa eliminar as sim, pessoas para tomar o reino. Mas aqui não, aqui é um negócio, existe uma as coisas, as pessoas confabulam, sabe? Tem a bruxa, tem isso, sabe? Se cria um cenário que matar é a consequência, mas tem coisas muito piores acontecendo enquanto alguém está morrendo, sim, né? Então, acho mais tenso também, né? sim, E isso é a ópera, né? A ópera é sim, essa sim. tensão, essa coisa sofrida, né? Eu gostava muito. Agora, quando tu falou do Corvo, Marcelo, eu me lembrei. A primeira vez que eu lembro que eu sempre tive com pássaros. A conta que ela foi assistir uma sessão dos pássaros, acho que num cineclube, uma coisa assim. E ela me disse uma coisa que foi muito engraçada, que ela disse que ela. E eu sempre tive medo de pássaros, sabe? Sim, E a primeira vez que eu fui perdendo esse medo, que hoje eu não tenho mais, foi que a Malévola tem um corvo na Bela sim, Adormecida. E o sim, primeiro filme que eu lembro de ter assistido, óbvio que na TV, em VHS da Disney, foi a Bela Adormecida. E aí eu lembro, poxa, eu adorava a Malévola, achava sempre ela um charme, aquela coisa, aqueles chifres, sim, né? E ela tinha um corvo, né? E aí sim, eu lembro que eu comecei a. Não, peraí, mas eu também quero ter um corvo, também quero ser essa bruxa, sabe? E aí o corvo tem essa. E eu não sei, o desenho do corvo, e são corvos lindos, bem como tu disseste no filme do sim, Argento, o corvo tem uma anatomia que pode até. Tô falando a maior maluquice do mundo aqui. Fui a Marte e voltei, mas dessa coisa do corpo da mulher, sabe? Da anatomia, dessa coisa. Um pássaro sensual, sabe? Ele, sim, ele, é, sim, ele é macabro, mas ele tem uma sensualidade, uma sedução, né? Então, tanto que ele tem esse olhar marcante, né? E aí ele vai bicar depois aqueles olhos humanos ali. Então, sabe, tem um. Eu acho que o Argento ele traz tantos elementos e às vezes eu já vi, né, nas entrevistas as pessoas querendo achar elementos extras e ele dizer, não, eu só botei porque achei bonito, porque queria que a cena se movimentasse, mas até nisso a gente pode achar significado, sabe? Por que ser um corvo e por que ser uma mulher, né? Então assim, porque ele podia fazer uma história sobre um barítono, talvez, sim, né? De repente, né? Até uma guerra entre dois homens, assim, sim, enfim, óbvio que o Fantasma da Ópera tem o personagem feminino, mas também seria uma possibilidade. E aqui ele centra, né? E o fato dela ser alguém começando uma carreira, com sabe? certeza. A Diana tinha uma carreira, né? Sim, Ela, sim, tanto que senão ela não seria tão boa repórter investigativa de policial. Agora aqui é alguém que está começando, então essa insegurança, né? É a insegurança do Suspiria, é a insegurança, sabe? É uma menina começando a vida, é uma bailarina entrando num grande conservatório e essa mulher, essa soprano que vai cantar num grande espetáculo, substituindo alguém que é muito grande, né? sim, E essa coisa da substituição também das mulheres, eu acho que isso eu já vi em outros filmes de horror, mas aqui eu acho bem simbólico, sabe? Que sim, saia uma diva excêntrica e entre uma artista talentosa um tanto insegura, sim. sabe? Então é uma substituição que eu acho simbólica, sabe? Pode ter falado a maior asneira aqui, mas pra Não, não, mim não esse procede. filme Eu acho bate bem, muito nisso. uma leitura bem pertinente essa que você fez.
E não esqueçamos a diferença de Macbeth tá maravilhosa, montada no Jiraiya, doida, incrível, que eu estou apaixonado pela Lady Macbeth. Que ela vai, ela chega pro Safada. candidato a rei. Olha, quem sabe se acontecer alguma coisa com fulano. Ela é muito sutil, assim. Aquela vilã sutil que vai envenenando. Ela é como o Iago no, Hamlet. não é no Hamlet, no. Não Aqui, é. Ai, Jesus. ai, calma, calma. No Otelo. Essa hora no hotel. Sim, o Iago é um monstro, ele É. envenena o Otelo o tempo inteiro até ele matar dezembro. Tanto que até na adaptação que teve com o Kenneth Branagh, no final ele fala: olha só, quando estão os dois mortos, ele fala: olha só o que você vê, o que você conseguiu, tá satisfeito agora? Aí, era isso que você queria? Você fez ele matar a mulher que ele amava e se matar depois. É uma tragédia maravilhosa e muito humana, muito real isso. Todo mundo conhece alguém que chega aquela amiga sonsa. Ai, não sei se eu devia te falar tal coisa. Começa a plantar cada dia um pouquinho, uma E, pitadinha de veneno. Assim. Isso tem e muito é da uma Lady Macbeth. elegância, né? Sim, Eu acho isso tão, eu não sei, eu sempre tenho uma visão assim, se tu me pergunta, às vezes a gente cria na cabeça da gente umas imagens, né? sim, Fala assim, ah, fulano é, é vingativo. Cara, a vingança pra mim, ela sempre soa como uma coisa elegante, sabe? Uma sim, coisa e a Lady Macbeth tem algo que assim, pra mim, eu acho que é o cúmulo da maldade, que sim, é assim, eu quero que algo aconteça, tá? Aí tem o caminho aquele, né? Ah, vou fazer por mim, vou ser prática, né? Vou fazer eu mesmo com as minhas próprias mãos. Não, mas espera aí. Se eu disser tal coisa pra fulano, né, e falar de novo e criar elementos pra ele pensar que algo vai acontecer, ele faz pra mim. Ah, eu acho isso, assim, tão maléfico, sabe? Uma sim, coisa assim, ó, tu pensar que o outro pode fazer pra ti, tu não vai levar a culpa, óbvio, mas tu vai colher os frutos, né? Porque tu quer que aquilo aconteça. E assim, isso é um prato cheio pra qualquer. Não é à toa que tem um monte de adaptações sim, sim. enfim, inspirações, porque é uma personagem assim, ó. E eu acho que o fato de ser mulher acrescenta uma camada extra. Essa ideia mesmo que eu já falei lá, né? Dessa coisa de nós ser mulheres unidas é um ninho de cobras. É Sei, essa ideia de que justamente e isso tem várias autoras, inclusive feministas, que falam. A Bell Hooks também fala até, mas ela foca um pouco mais na questão da mulher negra. Mas tem uma coisa assim, essa ideia de que a mulher, por não ter voz na sociedade, né, então não tem o direito sim, de votar, não tinha o direito de votar, não tinha o direito de trabalhar, como é que ela se insere? Como é que ela consegue o que ela quer na sociedade? Ela precisa de um homem que faça por ela. Como ela faz esse homem fazer por ela? Ela usa os seus dotes. Então, é o falar. Ah, é a minha mulher, eu confio nela, né? sim, As mulheres são observadoras. Aí a mulher vai lá e dá um conselho pro marido ou para alguém, sabe? Então, essa ideia é muito, bem como tu disse, é muito humana, né? Era a maneira como você conseguia se impor numa sociedade que não te escuta, né? Que ignora que você não te vê como cidadã. sim, Então, sim. inclusive tem muitas autoras que justificam essa maldade, coisas que às vezes é pelo mal. E é um mal Sim, entre, né? Um mal em itálico, né? Não é, né? sim, Bem como tu disse, tu falou assim, a bruxa boa, né? Nem sim, toda bruxa é completamente boa, nem completamente má, né? A gente sim. tem tudo dentro, tem um universo dentro da gente. Tá certo, então. Bianca de Françasaço, maravilhosa. Muito obrigado. Você foi incrível, você foi maravilhosa. Falei demais. Não, não, tá normal, normal. É por aí mesmo. Então, agora chegando naquele momento jabá, assim. Para quem não sabe, né? Dona Bianca faz parte de um grupo que eu adoro o trabalho deles, que é o pessoal do Formiga Elétrica,
que tem um canal no YouTube, tem um podcast, o Formiga Cast. Mas, Bianca, fale, faça sua propaganda, assim, vocês vão ver os links, todos os links para o Formiga Elétrica vão estar na descrição desse episódio, com outros links também. Faça seu jabá. Bom, eu tô lá no Formiga Elétrica, tenho muito prazer de fazer parte do Formiga Elétrica. Eu era uma leitora do Formiga Elétrica, ouvinte do Formiga Cast, né? E entrei para essa turma tão legal. Os meninos são incríveis, né? Se você Sim, gosta de quadrinhos, de cinema, né? De literatura, o Formiga Cast é uma ótima pedida para você sim, ouvir. A gente está com episódios a cada 15 dias. Estamos pausados no YouTube, né? Que a gente tem o Formiga na tela, mas a gente tem um acervo incrível de vídeos, inclusive sobre Profundo Rosso, tem vídeo, a gente tem vídeo sobre vários filmes do Dario Argento. Se você está ouvindo esse podcast e quiser, quero mais coisas, quero mais Dario Argento na minha vida, lá no Formiga na Tela tem vários, a gente falou de vários filmes do Dario Argento. E assim, eu tô pausada nesse momento no Formiga Elétrica, tô participando esporadicamente, porque eu estou me dedicando ao meu doutorado, né, em sim. filosofia, onde eu trabalho o ethos masculino no western, né? Então eu levei Hum, a minha paixão do cinema aqui, né? Enfim, escrever sobre cinema é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, mas nesse momento eu estou escrevendo no mundo acadêmico. Mas eu quero voltar, assim, para esses textos mais, né, com mais rotatividade, né? O texto, sim, escrever com mais. Porque, querendo ou não, para uma tese a gente precisa assentar a poeira, sentar e se dedicar a esse trabalho. Até porque eu estou querendo trabalhar quase 10 filmes, então eu vou ter bastante sim, trabalho. sim. Mas assim, quem quiser conhecer o meu trabalho, eu tô lá no Instagram, @biasasso, né? Aí eu tô sempre falando de cinema, tô sempre tentando postar as coisas dos colegas também da crítica, porque nesse momento eu tô parada, mas a gente continua, a gente nos bastidores, a crítica nunca para. E queria agradecer muito, Marcelo, o convite. Esse podcast Imagina. foi suado, né? É, Ele tinha que acontecer, tinha. mas porque eu não sei se tu sabe, mas eu sou ainda uma espectadora do cinema Ferox, porque ali eu descobri muitos filmes. Eu te devo muito aí dessa estante aqui que tá atrás de mim, aqui nas imagens, para quem tá vendo com imagens. Porque começar a gostar de cinema de horror, né, te leva a conhecer pessoas e conhecer lugares. E assim, o Cinema Ferox e o Projeto Raros, do nosso querido Carlos Tomás Albornoz também, foram duas coisas muito importantes para minha formação cinéfila, para descobrir filmes, para descobrir diretores e para entender um pouco dessa gente esquisita, né, mas que faz Sim. das suas esquisitices aí trazerem bons resultados, né, que é esses filmes incríveis aí que a gente, inclusive 4 deles nós falamos hoje, né, aqui no podcast. Com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que o seu tempo é meio complicado, porque ela é doutoranda, ela é jornalista, ela é mãe, ela é múltipla, como todas as mulheres contemporâneas, né? Não são só a mãe, dona de casa do passado, que só tinha ficava naquele lugar ali, naquela zona de conforto. Então, as mulheres são multifacetadas hoje em dia, né? E você é um bom exemplo disso. Admiro muito você, o seu trabalho, tudo. Boa sorte no doutorado na Obrigada. Universidade Federal de Santa Maria. Tá? Não é em qualquer lugar que ela está. Tá? Então é Exatamente. isso. Tá? Mil beijos, beijos a todos que ficaram até agora. Eh, Compartilhem, divulguem para os amigos. E é isso aí.